Sob pressão do governo, o Congresso se reúne hoje para votação dos vetos presidenciais. Entre eles, o que trata da saidinha de presos e o corte de mais 5 bilhões de reais, de mais de 5 bilhões de reais, em emendas parlamentares. Ontem, o presidente Lula negou a existência de qualquer crise com o legislativo, revelou ter se encontrado com o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas na verdade não foi uma reunião, né? Foi só uma conversinha, foi um encontro, João Pedro Melo, que estava lá tomando café da manhã com o presidente e com outros jornalistas. Fala, JP, bom dia para você. Oi, Carlinha, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Foi só um papinho, né? Essa foi a justificativa do presidente Lula sobre esse encontro de ontem, mas a grande pergunta que se faz aqui na capital do país nesse momento é se vamos mesmo ter essa sessão do Congresso. Inicialmente ela está marcada para mais tarde, né, para 7 horas da noite, mas o governo está querendo adiar essa sessão exatamente porque não tem acordo praticamente com nenhum dos vetos que estão na pauta. Ontem, o presidente Lula destacou, né, que teve esse encontro com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, no fim de semana, e exatamente por isso a gente teve uma aceleração na liberação de emendas ao Congresso. O ritmo desses repasses ainda está gerando críticas, viu? Os parlamentares da Câmara dos Deputados estão ainda criticando o governo, dizendo que não é o suficiente pelo que eles têm pedido nos últimos meses. Ainda há risco grande de o Executivo ser derrotado em alguns dos vetos, como aquele principalmente que trata das emendas de comissão no valor de 5 bilhões e meio de reais. Ao longo dessa semana, a gente já teve a liberação de pelo menos 3 bilhões de reais em emendas e já tem autorização para o pagamento de pelo menos 5 para deputados e senadores nesse ano de 2024. Essa informação é do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é o responsável por essa articulação com o Congresso. O fato é que essa liberação acontece às vésperas dessa sessão do Congresso, né? E agora o governo está tentando ali meio que levar em banho-maria essa votação para tentar ganhar pelo menos alguns dos vetos que estão na pauta. A sessão, como a gente falou, está marcada para 7 horas, o governo está tentando adiar, mas até agora não conseguiu que os líderes tivessem sucesso nessa articulação e o presidente Lula negou mais uma vez ontem nesse café da manhã que o governo federal tenha qualquer problema com o Congresso. Ele disse que as situações são normais, são do jogo político e disse que as divergências são necessárias e que o governo federal tem feito o próprio papel. Vamos ouvi-lo. De todos os processos que o governo mandou para o Congresso Nacional, todos foram aprovados. Todos. Então, qual é a briga com o Congresso? Ou seja, a briga é o normal da divergência política no Congresso Nacional, que tem vários partidos políticos, que tem programa diferente, e a coisa é mais normal que quando você dê entrada com um projeto de lei, com uma medida provisória, tenha gente que queira incluir alguma coisa ou tirar alguma coisa. Mas isso é normal. Se você não gostar de fazer isso, não faça política. Então eu estou convencido de que nós estamos numa situação, eu diria, de muita tranquilidade na relação com o Congresso Nacional. Bom, Lula logo depois disso foi questionado sobre essa reunião com Arthur Lira e destacou que foi apenas uma conversinha entre dois seres humanos. Com relação ao Lira, olha, se eu fizesse uma reunião com o Lira e eu quisesse que a imprensa soubesse, eu falaria para a imprensa. Não seria simples assim? Eu comunicarei à imprensa, vou ter uma reunião com o Lira, sabe? E quando eu fizer a reunião com o Lira, eu converso com vocês o assunto e o resultado da nossa conversa, tá? Quando eu conversar, você faz a pergunta que eu vou dizer o resultado da conversa que eu fiz com o Lira. Eu não tive reunião com o Lira, eu tive uma conversa com o Lira. É diferente de uma reunião. É diferente de uma reunião. Tá? Porque se eu tivesse uma reunião, eu teria trazido o meu líder na Câmara, teria trazido o meu líder no Congresso Nacional para poder fazer uma reunião sobre as coisas da Câmara. Tá? Como é uma conversa entre dois seres humanos, eu peço para vocês que eu não sou obrigado a dizer a conversa que eu tive com o Lira. Viu, João Pedro Melo? Vocês jornalistas ficam aí, ó, querendo perguntar, é reunião? Não é reunião, não. É conversa.
Chamou para comer uma pizza no domingo à noite, quem nunca, né? Principalmente no Palácio da Alvorada. Olha só, o presidente também deve se reunir ao longo dessa semana com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Ele destacou ontem que tentou fazer essa reunião junto com a reunião de Arthur Lira, que na verdade não era uma reunião, era uma conversa, mas que Rodrigo Pacheco tinha tomado uma vacina contra a dengue e estava um pouco indisposto, por isso não participou desse encontro. Essa data dessa reunião ainda não foi divulgada, mas é possível que também ocorra fora da agenda, assim como foi com Arthur Lira, exatamente para discutir essa questão das emendas e essa questão dos vetos. Esse encontro não aconteceu ontem, tinha essa expectativa e a ideia é de que ocorra ainda nessa semana. Por isso o governo está tentando adiar essa sessão do Congresso Nacional. E, por fim, o presidente ontem foi questionado sobre uma possível troca ministerial, uma reforma ministerial, e disse o seguinte, que não quer promover nenhum tipo de troca nesse momento, que o time, ele escalou para jogar daquele jeito e gosta do estilo que o time está adotando, ou seja, do estilo que está jogando, e que o país precisa dar certo, portanto, ele, Lula, não pensa em fazer nenhuma substituição.